Isabela Martins tinha exatamente R$ 12 na carteira. O aluguel do quarto que dividia em Pinheiros, em São Paulo, estava atrasado havia 8 dias, e a proprietária já tinha deixado um bilhete colado na porta. Ela caminhava depressa pela Avenida Faria Lima, tentando não pensar em mais uma entrevista de emprego que, provavelmente, não daria em nada, quando viu algo brilhando no chão, perto da entrada de um prédio de vidro espelhado. Era uma carteira de couro, grossa, pesada demais para ser comum. Ela se abaixou, olhou para os lados e abriu. Lá dentro havia notas de R$ 200, tantas que ela nem conseguiu contar de imediato. E encaixado num compartimento transparente, um documento com uma foto que ela reconheceu na hora. Henrique Castelo, dono da Castelo Investimentos, o homem cujo rosto tinha estampado a capa de pelo, menos 3 revistas de economia, naquele ano. Por um segundo, só um segundo, Isabela pensou no aluguel atrasado, na proprietária brava, nas contas empilhadas em cima da mesa. Depois fechou a carteira com força, como se estivesse fechando a própria tentação junto com ela. Não é meu, disse baixinho, e entrou direto no prédio. A recepção da Castelo Investimentos era do tipo que faz qualquer pessoa se sentir pequena. Piso de mármore polido, refletindo a luz da manhã, gente de terno andando rápido. Ninguém olhando para os lados. Isabela se aproximou do balcão segurando a carteira com as 2 mãos, como se fosse algo sagrado. Bom dia, disse, tentando parecer mais segura do que se sentia. Eu encontrei isso na calçada, na frente do prédio. É do Sr. Castelo. A recepcionista arregalou os olhos. Você achou a carteira do Dr. Henrique? Só quero devolver. Em menos de 1 minuto, 2 seguranças já estavam ao lado dela. Um deles abriu a carteira o suficiente para conferir o documento e o rosto mudou na hora. Essa carteira foi dada como desaparecida há 20 minutos, disse, olhando para Isabela como se ela fosse, ao mesmo tempo, suspeita e milagre. A senhorita pode nos acompanhar, por favor? O elevador abriu num andar tão silencioso que parecia outro prédio. Nada de telefone tocando. Nada de gente correndo. Só um corredor comprido levando a 2 portas de madeira escura. Uma assistente sorriu. O Dr. Henrique está esperando a senhorita. Isabela entrou. Henrique Castelo estava de pé perto da janela, olhando a cidade lá embaixo. Os prédios enfileirados até onde a vista alcançava. Ele se virou quando ouviu os passos. Por um instante, nenhum dos 2 disse nada. Ela caminhou até a mesa e colocou a carteira ali com cuidado. Acho que isso é seu. Henrique abriu na hora. O dinheiro estava intacto. Os cartões, exatamente onde ele tinha deixado. Até uma fotografia antiga, dobrada num canto. A única coisa que ele realmente não queria perder. Continuava lá. Ele levantou os olhos. Surpreso de verdade. A senhorita não tirou nenhuma nota. Isabela sorriu, um sorriso pequeno, sem cerimônia. Nunca foi minha. Ele pegou algumas notas de 200 e estendeu na direção dela. Por favor, aceite isso como um agradecimento. Ela balançou a cabeça sem hesitar. Agradeço a intenção, mas não posso. O senhor recebeu de volta uma carteira que a maioria das pessoas teria guardado. Eu dormi tranquila ontem à noite. Gostaria de dormir tranquila hoje também. Pela primeira vez naquela manhã, Henrique riu. Não aquela risada educada de reunião de negócios, mas uma risada de verdade. Ele guardou o dinheiro de volta devagar. Já conheci muita gente importante nesta sala, disse. Mas nunca conheci ninguém como a senhorita. Talvez o senhor só estivesse procurando nos lugares errados. Ela se virou para sair. Quando já estava quase na porta, ele falou de novo. Senhorita Martins. Ela olhou para trás. A senhorita jantaria comigo hoje à noite? Isabela ergueu uma sobrancelha. Isso é mais uma recompensa? Não, respondeu ele sério agora. É um agradecimento. E eu gostaria de ter a chance de conhecer a mulher que me lembrou que ainda existe gente honesta neste mundo. Ela pensou por um instante, e então sorriu. Está bem. Mas só se o senhor prometer não passar a noite inteira falando de trabalho. O sorriso dele se abriu ainda mais. Prometo. Quando ela saiu da sala, Henrique olhou mais uma vez para a carteira em cima da mesa. Pela primeira vez em muito tempo, tê-la perdido não parecia mais a coisa mais importante. O que tinha acontecido naquele dia? Naquela noite, Isabela chegou 5 minutos adiantada ao restaurante. Um lugar tão elegante que ela quase deu meia volta na porta. Lá se vai a ideia de algo simples. Sussurrou para si mesma. Um instante depois, Henrique saiu para recebê-la pessoalmente. Já estava começando a achar que a senhorita tinha desistido. Quase desisti, ela admitiu rindo. Aí lembrei que o senhor prometeu não falar de trabalho. Eu cumpro promessas. Ele segurou a porta e os 2 entraram juntos. Em vez de pedir por ela, Henrique entregou o cardápio. Escolha o que quiser. Isabela estudou as páginas por alguns segundos antes de sorrir. Vou querer um nhoque.
Só isso? Ela balançou a cabeça. Aprendi que caro nem sempre é sinônimo de melhor. Não poderia concordar mais. À medida que o jantar avançava, algo surpreendeu os dois. A conversa fluía sem esforço nenhum. Não falaram de fusões nem de bolsa de valores. Falaram de infância. Isabela contou histórias da mãe, que sempre dizia que o caráter de uma pessoa valia mais que a conta bancária. Henrique confessou que suas lembranças mais felizes não eram de salas de reunião nem de hotéis de luxo, mas de fazer pão de queijo com a avó todo domingo, na casa de Poços de Caldas, onde ele tinha nascido. O senhor sabia cozinhar? Isabela perguntou, tentando não rir. Eu fazia uma bagunça terrível. Então não era bom. Era péssimo. Os dois riram juntos. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique não estava pensando em reuniões, investidores ou prazos. Estava só aproveitando a companhia de alguém que não esperava nada dele. Quando a sobremesa chegou, Isabela recusou educadamente. Já estou satisfeita. Henrique pareceu surpreso. A maioria das pessoas pede sobremesa só porque está incluída. Minha mãe sempre dizia, nunca pegue mais do que precisa. Ele sorriu pensativo. Estou começando a achar que sua mãe era uma mulher e tanto. Era. Fez-se um silêncio breve. Não daqueles constrangedores. Um silêncio confortável. Foi Henrique quem o quebrou primeiro. Então, o que você faz quando não está devolvendo carteiras? Isabela riu. Trabalho meio período numa padaria no bairro onde moro. Uma padaria? Ela assentiu orgulhosa. Adoro fazer pão. O cheiro de pão fresco de manhã simplesmente deixa as pessoas felizes. Gostaria de conhecer essa padaria um dia. É melhor chegar cedo. Por quê? Porque o pão de queijo desaparece antes das 9. Ele riu. Então vou programar o despertador. Mais tarde, quando Henrique a levou até em casa, nenhum dos dois queria que a conversa terminasse. Quando o carro parou em frente ao prédio simples onde ela morava, Isabela sorriu. Obrigada pelo jantar. Ele olhou para ela por um instante antes de responder. Não, obrigado por ter aceitado o convite. Ela sorriu calorosa antes de descer do carro. Enquanto a via desaparecer pela porta de entrada, Henrique ficou mais um minuto parado ali. Percebeu algo que não acontecia havia anos. Por 2 horas inteiras, tinha esquecido completamente do trabalho. O sábado começou mais cedo do que de costume para Isabela. Às 6 da manhã, a pequena padaria do bairro já estava tomada pelo cheiro quente de pão fresco, manteiga e canela. Ela tinha acabado de colocar uma bandeja de pão de queijo na vitrine quando o sininho da porta tocou. Ela olhou para cima. Henrique entrou usando uma camisa simples e jeans, parecendo mais um cliente qualquer do que o bilionário estampado nas revistas de economia. Isabela não conseguiu esconder a surpresa. O senhor veio mesmo. Vim. E antes das 9, como você avisou. Ela riu. Vejo que estava prestando atenção. Presto atenção quando as pessoas me dizem coisas importantes. Uma cliente mais velha, na fila ao lado, sorriu ao ver Henrique esperando pacientemente a vez dele. Quando finalmente chegou ao balcão, Isabela cruzou os braços com um sorriso brincalhão. Então, Dr. Castelo, o que vai ser? Henrique estudou a vitrine por um momento. Vou querer 2 pães de queijo. Ela esperou. E 2 brigadeiros. Só isso? Eu ia pedir um de cada coisa. Ela riu. Eu sabia que o senhor ia dizer isso. Ia dizer também que fica muito melhor quando se divide com alguém. Então vou levar o suficiente para dividir. Enquanto Isabela embalava os doces com cuidado, Henrique reparou em como cada cliente a chamava pelo nome. Ela lembrava do biscoito favorito de uma menininha. Perguntava a um senhor de idade como tinha sido a consulta médica. Colocava um pão de queijo extra na sacola de outro cliente, discretamente, depois de ouvi-lo comentar que era aniversário da esposa. Ninguém tinha pedido nada daquilo. Ela simplesmente fazia. Quando a loja ficou mais tranquila, Henrique a olhou com admiração. Você é exatamente a mesma aqui. Ela levantou os olhos. Como assim? A mulher que devolveu minha carteira. A mulher atrás desse balcão. São a mesma pessoa. Ela sorriu suave. Minha mãe sempre dizia que gentileza não é algo que a gente liga e desliga. É só quem a gente é. Henrique assentiu. Acho que ela estava certa. Alguns minutos depois, os dois saíram levando café e doces quentes. Em vez de entrar no carro, Henrique apontou para uma pracinha do outro lado da rua. Você se importaria de dar uma volta antes de voltar ao trabalho? Isabela olhou o relógio e sorriu. Tenho 15 minutos. É o suficiente. Caminharam pela praça, conversando sobre tudo e sobre nada. Não havia silêncios constrangedores, nem necessidade de impressionar um ao outro. Só 2 pessoas aproveitando uma manhã. Tranquila juntas. Uma semana depois, Isabela terminou o turno na padaria e saiu para a calçada. Henrique estava esperando, segurando um saquinho de papel. Você trabalhou o dia todo, disse. Achei que podia estar com fome. Isabela olhou dentro do saco.
Era um sanduíche e um suco de laranja. Ela riu. Isso com certeza é mais barato do que nosso primeiro jantar. Tô aprendendo. Sentaram-se num banco perto dali e dividiram a refeição simples. Pela primeira vez, Henrique admitiu algo que raramente contava a alguém. As pessoas acham que ter dinheiro torna tudo mais fácil? E não torna? Isabela perguntou gentil. Ele balançou a cabeça. Resolve problemas, mas não impede a gente de se sentir sozinho. Isabela ficou quieta por um instante. Depois sorriu. Acho que ninguém deveria almoçar sozinho. A partir daquele dia, sempre que a agenda permitia, os dois arranjavam um tempo um para o outro. Às vezes era jantar, às vezes era café, às vezes eram só 15 minutos. Mas de algum jeito, aqueles minutos sempre acabavam sendo a melhor parte do dia dos dois. Ao se levantarem para ir embora, Henrique olhou para ela e sorriu. Sabe, encontrar minha carteira foi o acidente mais sortudo da minha vida. Isabela sorriu de volta. Eu só fiz o certo. Talvez, ele respondeu baixinho. Mas foi a melhor coisa que já me aconteceu. Nas semanas seguintes, os dois continuaram se encontrando sempre que possível. Algumas noites jantavam. Em outros dias, apenas caminhavam pela cidade, paravam numa livraria da rua Augusta ou tomavam café antes do turno de Isabela na padaria. Quanto mais tempo Henrique passava com ela, mais percebia como a vida ficava mais leve por perto dela. Num sábado à tarde, ao saírem juntos de uma livraria, viram um senhor de idade lutando para carregar 2 sacolas pesadas de supermercado. Sem pensar 2 vezes, Isabela correu até ele. Deixa que eu ajudo. Carregou as sacolas até o prédio do senhor, alguns quarteirões dali. O homem grato sorriu. Moça, muito obrigado. Não tem muita gente assim por aí hoje em dia. Isabela apenas sorriu de volta. Minha mãe sempre dizia que gentileza não custa nada. Enquanto se afastavam, Henrique a olhou em silêncio. O quê? Ela perguntou, notando o sorriso dele. Já estive em salas cheias de gente bem-sucedida, disse baixinho. Mas nunca conheci ninguém com um coração como o seu. Isabela riu, sem graça. Eu só estava ajudando. Eu sei. E é exatamente por isso que você é diferente. Naquela noite, depois de deixar Isabela em casa, Henrique ficou sentado no carro por vários minutos. Pela primeira vez em anos, não estava pensando na empresa. Não estava pensando na próxima reunião. Estava pensando em Isabela. Um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Naquele momento, soube que não queria apenas tê-la na vida dele. Queria passar o resto da vida ao lado dela. Na semana seguinte, Henrique não conseguia parar de pensar no dia em que Isabela tinha entrado no escritório dele, carregando a carteira perdida. Ele já tinha assinado contratos milionários, aberto empresas, recebido prêmios e reconhecimento. Ainda assim, a lembrança que mais guardava era a de uma jovem dizendo: calmamente, acho que isso é seu. Numa noite, depois que todos já tinham ido embora, Henrique ficou sozinho no escritório. Abriu a primeira gaveta da mesa e tirou de lá a mesma carteira de couro escuro. Passou os dedos sobre ela, sorrindo para si mesmo. Tudo começou por sua causa, murmurou. Abriu a carteira e olhou para a fotografia da família guardada dentro dela. Por um instante, lembrou de como quase tinha perdido aquela carteira de vez naquela manhã. Depois pensou em outra coisa. Se Isabela tivesse feito uma escolha diferente, se tivesse simplesmente ido embora, os dois nunca teriam se conhecido. Fechou a carteira com cuidado e se recostou na cadeira. Naquele momento, um pensamento ficou perfeitamente claro. Ele não queria mais um jantar. Não queria mais um encontro. Queria para sempre. Na manhã seguinte, antes de ir para o escritório, Henrique passou numa joalheria pequena, escondida numa rua tranquila dos jardins. Depois de olhar vários anéis, um chamou sua atenção na hora. Era elegante, simples, atemporal. Lembrava Isabela. Não porque era caro, mas porque era bonito sem tentar ser. Esse, disse sorrindo. Naquela noite, Henrique ligou para ela. Você está livre amanhã à tarde? Acho que sim, respondeu ela. Por quê? Gostaria que você passasse no meu escritório. Ela riu. Devo me preocupar? De jeito nenhum. Só tenho uma coisa para te mostrar. Está bem, disse ela. Eu vou. No dia seguinte, Isabela chegou a Castelo Investimentos pontualmente. A recepcionista a recebeu com um sorriso caloroso. O Dr. Henrique está esperando a senhorita. Alguns instantes depois, ela entrou no escritório dele. Henrique estava de pé perto da janela, mas se virou e sorriu assim que a viu. Você veio. Eu disse que viria. Enquanto ela se aproximava da mesa, os olhos dela pousaram em algo familiar. Ela riu. Por favor, me diga que o senhor não perdeu a carteira de novo. Henrique riu. Não. Desta vez quero que você abra. Curiosa, Isabela pegou a carteira de couro escuro. Estava exatamente como no dia em que a tinha encontrado. Ela abriu devagar.
O dinheiro não estava mais lá. Os cartões também não. Em vez disso, havia uma pequena caixinha de veludo e, embaixo dela, um bilhete dobrado, escrito à mão. Com as mãos tremendo um pouco, ela abriu o bilhete e leu. A melhor coisa que já encontrei não estava dentro desta carteira. Era a mulher que a devolveu. Obrigado por me lembrar que honestidade, gentileza e amor ainda existem. Isabela Martins, você aceita se casar comigo? Antes que ela conseguisse levantar os olhos, Henrique já tinha contornado a mesa. Quando ela finalmente olhou para cima, ele estava ajoelhado, segurando o anel. Isabela, no dia em que você devolveu minha carteira, achei que tinha encontrado de volta algo que eu tinha perdido. Ele sorriu suave. Mas eu estava errado. Naquele dia, encontrei a pessoa que estava faltando na minha vida inteira. Você aceita se casar comigo? Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas enquanto ela balançava a cabeça. Sim, Henrique, eu aceito. Henrique colocou o anel no dedo dela. Ela riu em meio às lágrimas. Não acredito que tudo isso começou com uma carteira perdida. Ele sorriu. E eu fico muito feliz que você tenha decidido pegá-la do chão. Ele se levantou, envolveu-a nos braços com cuidado e a puxou para perto. Lá fora, a cidade seguia seu movimento de sempre. Ali dentro, duas vidas tinham acabado de se tornar uma só. 3 meses depois, uma pequena igreja no bairro de Santa Cecília estava cheia de sorrisos, risadas e lágrimas de alegria. Amigos e familiares se reuniram para celebrar Henrique e Isabela enquanto os dois prometiam passar o resto da vida juntos. Quando Isabela caminhou pelo corredor, Henrique não conseguia tirar os olhos dela. Era o mesmo sorriso gentil que tinha conquistado o coração dele no dia em que ela entrou no escritório carregando uma carteira perdida. Depois das alianças e dos votos, foram declarados marido e mulher. O salão inteiro explodiu em aplausos. Mais tarde, depois que a festa terminou, os recém-casados voltaram para a nova casa. Henrique entrou no escritório e abriu uma pequena caixa de madeira, onde guardava algumas lembranças de momentos importantes da vida dele. Com cuidado, colocou ali dentro a antiga carteira de couro escuro. Isabela se aproximou e sorriu. Você guardou ela esse tempo todo? Sempre vou guardar. Ela olhou para ele curiosa. Por quê? Ele fechou a caixinha devagar. Porque toda vez que eu vejo essa carteira, lembro que uma única decisão honesta mudou minha vida inteira. Isabela entrelaçou os dedos aos dele e apoiou a cabeça no ombro dele. Eu quase passei direto naquela manhã. Henrique sorriu. Que bom que você não passou. Ele beijou a testa dela e juntos caminharam até a varanda, de onde se via toda a cidade iluminada. Ficaram ali, quietos, de mãos dadas, gratos porque um simples gesto de honestidade tinha feito com que se encontrassem. Às vezes o amor não começa com grandes gestos. Às vezes começa com uma única escolha: fazer a coisa certa. E antes de encerrar, queremos saber de você. Se você estivesse no lugar de Isabela, com apenas R$ 12 no bolso, mas encontrasse uma carteira cheia de dinheiro, você devolveria? Seja sincero. Deixe sua resposta nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ainda acredita que a bondade existe. Obrigado por assistir e até a próxima história.